Pai, eu quero agradecer pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de vida, de expectativa de realizar a tua obra, e não só uma expectativa, mas uma certeza e uma esperança. Nós louvamos o teu santo nome por todos os teus grandes feitos entre nós. E prepara-nos, ó Pai, prepara-nos para essa boa obra. Prepara-nos para que possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, mas permanecer inabaláveis. Que hoje, Senhor, a tua palavra, que será ministrada pelo teu Filho, entre nas casas, entre, meu Pai, aonde o Senhor destinar, e produza frutos de vida. Produza, meu Deus, a ativação do teu reino. Nós abençoamos os lares, abençoamos as famílias, abençoamos, meu Deus, as empresas, abençoamos os teus filhos que estão ouvindo. Nós abençoamos e declaramos que eles serão cheios de vida. Como diz a palavra para esse mês, viva e não morra, e que sejam muitos os seus frutos, nós declaramos. E então assim nós começamos essa manhã, liberamos bênção, aqueles que estão necessitados sejam alcançados pelo teu favor e pela tua glória, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, em nome de Jesus. Amém. Bom, querido, Amém. hoje nós estamos com o pastor Hinaldo, da Bahia, também de Salvador, esposo da pastora Elda. Pastor, fica à vontade, que o Senhor te use. Amém. Um shalom baiano aí para todos, meus irmãos. É com alegria no coração que estamos aqui para trazer uma palavra amiga e também, ao mesmo tempo, uma palavra de fé. E hoje, como tema, a palavra é guardar a palavra de Deus. Como é importante para todos nós que servimos a Deus, não apenas ler as Escrituras, mas devemos ter o grande propósito de guardar. Há um texto básico, a qual o salmista diz: guardo no coração a tua palavra. E observe, quando nós guardamos a palavra, ela tem um propósito. E qual é o propósito que o salmista ele dá continuidade a esse versículo? Para não pecar contra ti. O salmista era muito enfático quando ele dirige esta palavra, e ela serve para nós. Hoje, não basta apenas frequentar a igreja, ouvir a palavra, quando na realidade o propósito maior é obedecer, é praticar, é colocar os ensinamentos que o Senhor tem nos dado em prática cada dia mais. O Senhor Jesus, ele diz assim, uma palavra importante que nós temos que levar a sério: todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, vou compará-lo a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. É importante ouvir, sim, bem como também é de grande importância obedecer, praticar. E quando eu falo obedecer, eu estou falando de guardar. Não tem algo mais importante para nós guardarmos no nosso coração do que a palavra de Deus. Haja visto o autor de Provérbios, ele diz assim no capítulo 3, no versículo 1: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. A grande promessa de Deus, desde quando o Senhor tira o povo do Egito e guia-os para o deserto, ele estabelece leis, e uma das grandes orientações de Deus era que a sua palavra fosse estabelecida, estivesse no coração do povo. Assim, hoje não é diferente. Quando nós aceitamos a Jesus, estamos aceitando os seus mandamentos, com o objetivo de guardar.
e de colocá-los em prática na nossa vida. Porque o grande alvo na vida do servo de Deus é aprender a guardar. Que eu chamo essa palavra de guardar de obedecer. E como é importante para nós, principalmente nós que estamos ministrando a palavra de Deus. Uma vez que nós orientamos os nossos filhos espirituais, mais do que nunca, eles têm observado para nós como modelo se o que realmente nós ensinamos eles a guardar, nós estamos fazendo isto. Então, o apóstolo João, ele é um dos grandes exemplos, eu sempre pego esse exemplo do apóstolo João, quando ele diz bem assim: não tenho maior alegria. E qual era a maior alegria? Ele diz: de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andar na verdade implica nós andarmos de acordo com a palavra de Deus. E andar de acordo com a palavra de Deus é aprender a guardar os ensinamentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Até porque a verdade, ela é a palavra. Jesus, ele diz: santifica-os na verdade. A palavra é a tua verdade. O João, ele chega e diz: olha, eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam obedecendo a palavra, guardando os ensinamentos. Será que o apóstolo Éder, ele não alegra-se em saber que os seus filhos estão andando na verdade, guardando os ensinamentos que todos os dias nós estamos aprendendo? Qual é a maior alegria de um pai, espiritual ou biologicamente falando? É que todos os conselhos que têm sido dados aos seus filhos, eles absorvam, guardem e pratiquem. Da mesma forma, eu vejo Deus nas nossas vidas também. À medida que nós amadurecemos no conhecimento da palavra de Deus, nós nos tornamos maduros a ponto de saber o que temos que guardar e colocar em prática. Porém, Salomão, ele diz assim: o que despreza a palavra será destruído. Todo aquele que tem conhecimento das Escrituras, porém rejeita ela, despreza, vira as costas para os ensinamentos, para os conselhos de Deus. É como ele propriamente diz: esta pessoa será destruída. Então, a partir do momento que nós passamos a ter o conhecimento claro das Escrituras Sagradas, cabe a nós, a partir deste momento, colocar em prática e dizer assim: olha, eu tenho ouvido os ensinamentos e eu estou guardando tudo que Deus está falando. Para quê? Para que eu possa usar no momento certo e também na hora certa, e principalmente para que eu não venha pecar contra Deus. Tem um texto que me chama muita atenção no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 10, foi quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé. E ele chega ali com um objetivo de ungir um dos oito filhos que o Jessé tinha. E quando ele chega, é trazido à sua presença de um a um. E naquele momento o profeta diz: não, não é este. Também não é este. E ele foi dando sequência, segundo, terceiro, quarto, até o sétimo filho. Todos eles foram reprovados. Uma casa onde o pai, ele observa um homem de Deus que entra na casa dele e, ao analisar, toda a sua descendência estava sendo rejeitada por Deus. E por quê? Eu vejo que
Os filhos de Jessé, provavelmente, não obedeciam os ensinos de Deus. Eles poderiam ser fortes, bonitos, mas eles não tinham aquilo que Deus esperava de cada um deles. Foi quando o profeta diz, ainda há mais filho? Sim, existe um que é o mais novo. Ele está no campo, e chama ele. E quando Davi chegou naquele ambiente, a atmosfera foi totalmente diferenciada, porque o próprio Deus, ele diz, achei a Davi, o filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Para que nós possamos ser segundo o coração de Deus, com certeza nós temos que ter um coração obediente. E para ter um coração obediente, nós temos que guardar a palavra de Deus. No ministério, nós podemos observar que o grande propósito de Deus é que tenhamos filhos que guardam, que obedecem e também que praticam os ensinamentos e a palavra do Senhor Jesus. Agora, que tristeza para um pai ele ver que dentro da sua casa os seus filhos de um a um estavam sendo reprovados por Deus. Jessé, naquele momento, ele observa e todos os primeiros 7 filhos foram rejeitados. A alegria dele foi saber que Davi era homem segundo o coração de Deus. E outra, que além disso, ele era um servo obediente a Deus. Que Deus possa também procurar em nós, quando formos visitados, todas as vezes que a palavra ela nos confrontar, nós possamos nos apresentar a Deus aprovado. Como o apóstolo Paulo falou para o Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Em outras palavras, como servo obediente, que pratica a palavra, que anda de acordo com os seus ensinamentos e que de modo algum despreza o que Deus tem falado ao seu coração. Então, a nossa vida requer exatamente isso. Não apenas ter um título ou frequentar uma igreja, porque o que alegra o coração de Deus é ouvir. E ouvir o quê? Que os seus filhos, eles estão andando verdadeiramente de acordo com a palavra que Deus nos tem ensinado. Tem um outro versículo também, na terceira carta de João, no versículo 4, que diz assim, ó, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que estabelecemos da parte do Pai. Veja que no terceiro livro de João, a alegria dele era de ouvir que os seus filhos, eles estavam andando na verdade. Já na segunda carta, ele diz, olha, eu fiquei de sobremodo alegre em ter encontrado. Primeiro ele ouviu, e agora ele encontrou. E ele encontrou quem? Filhos que estavam andando na verdade, guardando a palavra, cumprindo os ensinamentos, que o nosso coração realmente esteja totalmente envolvido com os desejos de Deus. E que a nossa vida ela seja uma carta lida, de modo que as pessoas, ao nos ler, elas possam ver que nós somos a semelhança de Deus, como diz a palavra. Quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, fomos resgatados do pecado, lavados com o sangue de Cristo, nos tornamos agora embaixadores e exemplo de verdadeiros pregadores do Evangelho, a ponto das pessoas ler as nossas vidas. Agora, esta leitura, ela vai ter
uma certeza de bênçãos e de exemplo quando nós estamos andando na verdade ou praticando a palavra de Deus. Então, todo cuidado é importante para nós. O testemunho do cristão, a vida dentro do lar, a nós que ministramos a palavra de Deus, nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas que tem nos observado, que tem analisado, e eles têm sempre visto se realmente tudo aquilo que nós ensinamos às pessoas é aquilo que nós somos primeiro. E para sermos exatamente aquilo que nós ensinamos, nós temos que ter o zelo, aquele amor cuidadoso de guardar, que eu chamo obedecer ou de submeter-se ao que está sendo falado. Deus falou conosco, devemos colocar em prática tudo, viver segundo aquilo que o nosso Abba Pai tem nos orientado. E eu lembro também de um servo de Deus chamado José. O José, ele conviveu na casa do seu pai durante 17 anos. Ele aprendeu muito com o seu pai Jacó. E tudo que foi ensinado, ele guardava, a ponto da palavra dizer que Deus andava com ele. Até que um dia houve uma separação e o José, ele foi vendido, a história nós sabemos muito bem, ele estava no Egito, até que um dia a mulher de Potifar, ela tenta deitar com ele. Simplesmente ela por muitas vezes procura ter um relacionamento com José. Mas o que é que fez José resistir à tentação, o dia mau, o pecado? Foi porque ele aprendeu a guardar com zelo todos os ensinamentos que o seu pai lhe tinha dado. Aí, esta palavra simplesmente encaixa no Salmo 119, versículo 11. Guardo no meu coração a tua palavra. Para quê? Para quando chegar o dia da tentação, o dia em que o inimigo ele provará se realmente a sua vida está com Deus ou não. Ele vai provar, ele vai insistir em querer que o pecado entre na vida daquele cristão. E o José, o que é que ele fez? Ele fugiu da tentação. Ele correu do pecado. Ele simplesmente fez aquilo que todos nós devemos fazer agora. Para que nós possamos fazer isto, nós temos que ter a palavra guardada no nosso coração. Então, que nesta manhã possamos refletir e observar assim, o quanto nós estamos tendo o zelo de guardar ou de obedecer aos ensinamentos do Senhor, se o nosso propósito está sendo fugir das coisas que nos afastam de Deus, até porque o maior prazer de Deus é de ouvir que os seus filhos estão andando na verdade. Eu quero orar, quero falar com Deus a seu respeito e pedir para que essa palavra esteja guardada no seu coração e que possa, de uma maneira assim especial, nos edificar e também nos fortalecer. Pai, quero te agradecer pela palavra a qual o Senhor inseriu no nosso coração. A palavra guardar, ela significa obedecer. E o que mais nós necessitamos hoje é de homens e mulheres que não só apenas ouvem, mas que também têm o amor e o desejo de guardar, de simplesmente obedecer a tudo que o Senhor tem falado. E que neste momento, onde esta palavra chegar também, Senhor, eu peço que cada um de nós venhamos a ter o zelo, não apenas de ouvir, mas de obedecer e zelar
Porque, Pai, nós sabemos que o grande propósito e o maior desejo do Senhor é de ouvir que os seus filhos andam na verdade. E que um dia o Senhor irá encontrar com todos eles, porque continuo dizendo que o Senhor tem visto que nós estamos andando na verdade. É com esta palavra que eu deixo a shalom para todo o grupo em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Amém. Pastor, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe por essa palavra. Que essa palavra produza vida sobre cada um. Queridos, bom dia. Que o Eterno abençoe. E ande em obediência. E seja um filho de honra do Eterno em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom. Amém.